Fala aí, Flamengo, saudações rubro-negras, mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa muito importante que poucos canais falam sobre isso, mas que, na minha opinião, é algo de fundamental importância, que é o sócio-torcedor. E aí eu pergunto a você, você já foi sócio-torcedor? Você é sócio-torcedor? Já pensou em ser sócio-torcedor? E se você não é sócio-torcedor, por que você não é? O que te impede de ser sócio-torcedor do Flamengo, por exemplo, né? Devido a essa questão, eu trouxe alguns pontos, né, que eu considerei algumas falhas do programa de sócio-torcedor e em alguns momentos eu coloco como alguma sugestão que poderia sanar essa falha do sócio-torcedor, no caso. Então, eu trouxe algumas falhas. Eu quero salientar que eu não sou jornalista, eu não sou comentarista esportivo, eu não trabalho com marketing, eu não sou marqueteiro. Então, isso é a opinião de um torcedor, não é a opinião de uma pessoa que tem gabarito no assunto, que sabe sobre o que está falando. É a opinião de uma pessoa leiga no assunto de marketing, mas que é um torcedor e não precisa você ser político para saber que um lugar pode ser considerado uma merda de lugar para se viver. Você não precisa ser formado em segurança pública para saber que a segurança pública do seu bairro, por exemplo, não funciona. Você não precisa ser médico ou ser doutor formado em medicina para saber que a saúde da sua cidade tem muito a melhorar. Então, eu não preciso ser formado em marketing, nem ter doutorado em sócio-torcedor para saber que o programa de sócio-torcedor tem algumas falhas e elas precisam ser corrigidas. Então, assim, quando você quer resolver um problema, você pergunta para quem é cliente para saber como você pode melhorar essa sua oferta de serviço. Então, eu trouxe aqui algumas falhas, né? E vou pontuar algumas coisas que poderiam ser melhoradas, como por exemplo, no meu ponto de vista, né, e sempre salientando que é o meu ponto de vista isso, o sócio-torcedor ele é mais que um torcedor, ele é um cliente. Então você deve, na minha opinião, você deve dar foco ao seu cliente. Então se você tem, por exemplo, uma hamburgueria, o foco é o seu cliente, é atender o seu cliente da melhor maneira possível, né? Por quê? Porque você sobrevive dele, cara. Você sobrevive do seu cliente. O sócio-torcedor sobrevive de quantidade de sócios. Quanto mais sócio-torcedor, mais o meu programa vai prosperar. Então o foco não deve ser no número, deve ser na qualidade do que você passa, a qualidade do produto que você oferta, a qualidade do serviço que você oferece ao seu sócio-torcedor. Que, lembrando, o torcedor ele é o maior patrimônio do clube. E o clube deve enxergar o torcedor dessa maneira. Dirigentes, presidentes, jogadores vão e vêm e o clube permanece. O torcedor permanece. Então o foco, na minha opinião, o foco sempre deve ser o cliente. E o cliente, nesse caso, é o sócio-torcedor. Ingresso. É uma outra falha. A falha do clube acreditar que o ingresso mais barato ele significa um maior benefício que o cliente que o sócio-torcedor pode adquirir. Então veja só, então me diga, o que faz então uma pessoa que mora em outro estado, por exemplo, né? Uma pessoa que mora no Piauí e é sócio-torcedor. Uma pessoa que mora em Pernambuco, uma pessoa que mora no Acre, uma pessoa que mora em Brasília, em Cuiabá, por exemplo. Se o clube tem como o maior benefício do sócio-torcedor o ingresso mais barato, ou uma quantidade de ingressos dependendo do pacote que você compre, então eu não tem por que eu ser sócio-torcedor. Por que eu estaria sendo sócio-torcedor se eu não posso adquirir o maior benefício que isso pode me acarretar, que isso pode me acrescentar, que isso pode vir até mim, por exemplo? Então, o clube, ao meu ver, ele poderia aproximar o torcedor não só do estádio, mas aproximar o torcedor do clube, aproximar o torcedor do próprio clube. Então, não só esse pensamento de que o estádio é o maior benefício
está ali na torcida, está ali com os jogadores, tipo, precisa desmistificar que o ingresso é o maior benefício. Então eu acredito nisso, né? Eu acredito que devem existir outros benefícios que não seja apenas o ingresso, e isso precisa sair do clube e não do torcedor, entende? Outro ponto de vista aqui, outra falha que eu acredito seria o conceito de sócio. O que é um sócio? O que o clube Flamengo tem como sócio? Qual é o conceito de sócio do clube? Porque, por exemplo, no mercado financeiro, sócio, ele significa dono, ele é um dos donos. Mesmo que você tenha uma participação mínima naquela empresa, ainda assim você é um dos donos daquele patrimônio. Então o que eu quero dizer aqui é que seria interessante, por exemplo, na minha opinião, o Flamengo tem feito nas últimas 2 temporadas, é minha opinião, tá? Só salientando de novo. O Flamengo tem feito camisas que para mim não são tão atrativas, não são tão bonitas. Poderiam ser mais bonitas, ser melhores. Então, assim, não seria interessante, por exemplo, se o clube colocasse camisas à disposição para uma enquete com os sócios torcedores? Ou que, por exemplo, o clube colocasse lá que os torcedores enviassem camisas que eles mesmos produziram, que eles mesmos fizeram, e eles mesmos fizessem uma enquete de qual camisa que eles acham mais bonita, para ser a camisa número 1, não como foi feito em 2017, uma camisa amarela, que na minha opinião, desculpa aí, mas foi feia pra caramba. Camisa feia, cara, ó. Não vamos ficar aqui de conversa, cara. A camisa foi feia. Então poderiam ter outras camisas. Torcedores poderiam enviar modelos de camisas. Aí você pode se perguntar assim, cara, mas a patrocinadora de material esportivo, a Adidas, fornecedora, pode não gostar. Cara, isso aí não é problema meu, cara. Eu só dou a ideia, entendeu? Eu não trabalho no Flamengo, eu não ganho dinheiro para isso. Eu estou levantando uma ideia, entendeu? Que poderia acontecer. Outra falha, o perfil do torcedor. Então, eu acho que o Flamengo ele tem uma torcida muito segmentada. É uma torcida muito variada. Ela atinge várias camadas sociais, várias classes sociais, e ela vai de norte a sul do país, ou seja, ela é uma torcida muito grande. E cada torcedor desse ele tem uma cultura, ele tem uma peculiaridade diferente, e ele pede do clube uma coisa diferente. Então, eu acredito que seria muito interessante planos diferenciados para essas pessoas que moram em outros lugares, que não seja apenas o Rio de Janeiro. Então, fica uma dica, né, que seria interessante isso, planos diferentes para pessoas de regiões diferentes. Como, por exemplo, quando o Flamengo entra de férias, não seria interessante fazer uma viagem de pré-temporada para Natal, para João Pessoa, para Manaus, para Belém, para o Acre, fazer uma pré-temporada? Sempre tem hotéis que tem campos de futebol e tem uma infraestrutura que proporciona uma coisa que o clube poderia demandar, né? Demandas que o clube precisa. Então, assim, jogos de menor porte, como Flamengo e Juventude, não diminuindo Juventude, mas um clube menos expressivo, como Juventude, como Goiás, como Curitiba, mandar esses jogos, por exemplo, para outras partes do país, né? Para poder trazer esse torcedor, como eu falei, não para o estádio, mas trazer esse torcedor para o clube, entendeu? Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu também coloquei como falha de o clube, ele não somente apelar ao torcedor que precisa dele, tipo assim, cara, a gente precisa de você. Então, cara, esse é um apelo que, ao meu ponto de vista, ele é meio que desnecessário. Porque, cara, o Flamengo precisa de você. Cara, todo mundo precisa de você, cara. Sua família precisa de você. O seu carro precisa de você, que se você não colocar combustível, ele não anda mais. A conta de luz precisa de você também. Então, cara, todo mundo precisa de você. Eu estou investindo no clube. E o clube, ele precisa me responder. Se eu estou tendo com o clube um gasto, se esse sócio-torcedor é um gasto, ou se esse sócio-torcedor é um investimento. Porque se ele for um investimento, eu preciso ter um retorno. E qual retorno é esse? Que retorno o clube acha que eu quero? Uma caneca? Uma caneca eu compro na rua. Ah, não, o clube te manda um fone.
personalizado. Cara, eu posso pegar um fone ali, mandar tirar a marca Philips e colocar mandar colocar um símbolo do Flamengo ali, por exemplo. Então precisar, todo mundo precisa, cara, entendeu? Eu quero uma coisa diferente. O pacote máximo que o clube me oferece, por exemplo, não vem uma camisa oficial do Flamengo. Que isso, cara? Eu pago 4 mil reais num pacote e não me vem nem sequer uma camisa do clube de 500, de 300 reais. Me manda pelo menos uma camisa oficial, autografada por alguns jogadores, sei lá. Ah, Rony, pô, tu quer demais. Não, não é que eu quero demais não, velho. Eu tô dando uma ideia. É somente uma ideia. Se você não gostar dessa ideia, cara, sugere aí nos comentários uma ideia melhor. Simplesmente isso. Não comparar o sócio-torcedor aqui do Flamengo a sócio-torcedores de times de fora, de times da Europa, por exemplo. Você tem que saber que são culturas diferentes, a começar pelo propósito do clube. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente valoriza bastante o Mundial de Clubes. Lá fora, na Europa, eles não valorizam tanto assim. Eles valorizam o quê? Ligas locais, né? E também valorizam a questão da Champions League. Você também tem que ver que é o seguinte, aqui no Brasil temos torcedores de Manaus, que para ir para o Rio de Janeiro seria um sacrifício dos maiores do mundo, mas um torcedor que mora, por exemplo, em Londres, se ele quiser ver um jogo do Manchester, se ele for, por exemplo, sócio-torcedor, ele pega um trem, cara, e em menos de 20 minutos o cara já está em Manchester, de repente dorme lá, sei lá. O cara tem um poder aquisitivo maior, a taxa de inflação é muito menor, o poder aquisitivo é muito maior, então não compara, cara, torcedores de fora do Brasil com torcedores do Brasil, são realidades totalmente opostas, é isso que eu quis dizer. A questão do sócio-torcedor mais barato para criança seria interessante? Ao meu ver, sim. Por quê? Porque isso rejuvenesce a torcida, isso traz a família para dentro do estádio, isso traz a família para dentro do clube, isso você consegue atrair, né? Rejuvenescer, como eu falei, a torcida, para que o quê? Que venham mais torcedores do Flamengo, etc. Então eu acho que poderia ter um plano sócio-torcedor com valores diferenciados para crianças, por exemplo, para atrair esse público, né, para o clube, por exemplo. A questão da desburocratização, para finalizar aqui. Eu acho, né, eu sempre achei que você acessar as plataformas do clube, eu sempre achei isso muito difícil. Você entra no site do clube, aí as coisas não são muito bem explicadas, você não sabe muito bem como comprar ingresso. Aí você pode pensar assim, pô, então é burro pra caramba, né? Cara, olha só, existem pessoas que têm dificuldades de mexer em internet, existem pessoas que têm dificuldades em mexer em aplicativos. E as coisas precisam ser, tipo, intuitivas. As coisas precisam ser fáceis de achar, precisam ser mais acessíveis para pessoas que têm mais dificuldade. Como, por exemplo, uma pessoa aos seus 70 anos, por exemplo, que não é bem familiarizada com o mundo virtual, com o mundo digital. Então seria interessante, por exemplo, a troca do cartão de sócio-torcedor, por exemplo, por um QR Code no celular, por exemplo. Isso facilitaria, por exemplo, você entrar no estádio. Apresenta o QR Code. Ah, mas ninguém tem celular hoje em dia. Cara, todo mundo tem celular hoje em dia. Pelo amor de Deus, para com isso. Todo mundo tem sim um celular. Ah, mas eu sou das antigas, cara. Eu não gosto de QR Code, não sou muito chegado em aplicativo, não sei o quê. Então mantém o cartão, cara. Quem quiser ter QR Code, tem QR Code. Quem não quiser, tem aplicativo. Só tem o cartão material ali. Só isso. Então, assim, desburocratizar, tornar mais fácil o acesso. Por exemplo, acesso ao Reclame Aqui, para você colocar ali suas indignações, suas sugestões, como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Então, cara, esses são pontos de vista que são meus, né? Coisas que o clube poderia melhorar. Esse vídeo ele já está bem longo. Para ele não ficar mais longo ainda, mas ele ficou longo porque o tema ele é muito abrangente. É um tema muito complexo e que, na verdade, se você fosse esmiuçar, ele ficaria maior ainda. Eu tentei agregar valor a isso, não só falando de futebol, não só falando de contratações, não só falando do time em campo, das goleadas e etc. Uma coisa que realmente ela agrega ao clube e agrega também ao torcedor. O clube ele precisa saber que deve existir um sistema de ganha-ganha. O clube deve ganhar
e o torcedor, o sócio torcedor também deve ganhar. Sistema de ganha-ganha. O clube ganha e o sócio torcedor também ganha, com foco no cliente. O cliente, ele é o principal ativo do clube. E o clube tem que colocar isso na cabeça. Tomara que esse meu vídeo chegue longe, né? Tomara que esse meu vídeo chegue aos dirigentes e isso mude um pouco. Para o clube não tratar o torcedor apenas como um número, tratar ele como o maior patrimônio do clube. Então, galera, para não me alongar mais ainda do que eu já me alonguei aqui, eu quero deixar um grande abraço aí para o meu amigo Matheus de Boa Vista, o meu amigo Braga, lá de Porto Velho. E eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, você deixe um like, você se inscreva no canal e você compartilhe com seus amigos. Saudações rubro-negras, galera. Tomara que esse vídeo tenha agregado bastante na sua vida como torcedor. Valeu, fui!